Olá, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer pela presença das nossas convidadas e dos nossos convidados e as pessoas que estão nos assistindo. Essa live foi uma iniciativa de Gil Tobias em parceria com o coletivo Ação Plural. Quero agradecer também os nossos apoiadores. Tadeu Costa, como nosso técnico da noite, o coletivo de Mulheres Negras de Pirenópolis, o Minira, o coletivo Ação Plural, a Gil Tobias, produtora cultural, e a Iguana Banca. Hoje iremos falar sobre racismo estrutural. E para conversarmos sobre esse assunto, teremos a presença da suplente vereadora de Goiânia, Sônia Cleide, do ator, diretor de teatro, Edson Doavi, da professora Ieda Leal, do escritor Marcos Reis, da professora Adelina Benedita e da professora Tanísia Cruz. Infelizmente, a nossa convidada, Camila Silva, não poderá participar da nossa live, mas em outra ocasião ela estará presente, com certeza. Um beijo, Camila, querida. A nossa outra convidada, a professora Tanísia Cruz, também não poderá participar presencialmente, mas ela nos enviou vídeos, na qual iremos passar durante a live. Vou explicar como é que vai ser a dinâmica da nossa live. Iremos dividir a nossa live em 4 blocos. O primeiro bloco será a apresentação das nossas convidadas e dos nossos convidados. O segundo bloco, cada convidada e convidado irá falar a partir de sua vivência, visão, experiência sobre racismo estrutural. O terceiro bloco, iremos abrir para perguntas. Então, quem estiver assistindo a nossa live terá a oportunidade de fazer a sua pergunta pertinente ao assunto conversado às nossas convidadas e convidados. O quarto bloco será as considerações finais e despedida. Sem mais delongas, vamos começar a nossa live. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa live. Vou começar com a minha apresentação. Bem, sou Gil Tobias, sou produtora cultural, formada em técnica de eventos pelo Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília. Sou tecnóloga em gastronomia, formada pela Universidade Estadual de Goiás, Campus Pirenópolis, Goiás. Atriz, formada pela Escola Estadual Martins Pena, no Rio de Janeiro. Sou uma das coordenadoras do Coletivo de Mulheres Negras de Pirenópolis, o Minira. Faço parte do bloco Afro Aláfia e do Maracatu Baque de Rocha, ambos de Pirenópolis. E faço parte também do coletivo Ação Plural, junto com a Costa. Bem, vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, a Tanísia Cruz. Tira lá, coloca o vídeo. Eu sou a Tanísia Cruz, eu tenho 28 anos, eu faço parte de uma comunidade espiritual de matriz africana, também faço parte da Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas, tenho uma formação ligada à educação, que é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de trabalhar. Neste momento estou morando em um subúrbio de Paris, porque eu estou enquanto professora assistente de língua portuguesa em uma escola pública aqui da região de Île-de-France. Me pediram para, por exemplo, em universidades públicas, a nossa não. Bom, agora eu vou passar a palavra para a nossa segunda convidada, a Sônia Cleide. Soninha, você está aí? Axé, estou sim. Axé.
Boa noite a todos e todas. Meu nome é Sônia Creide Ferreira da Silva. Sou uma das fundadoras do Grupo de Mulheres Negras Malunga, de Goiânia. Faço parte da articulação de mulheres negras brasileiras. Estou agora trabalhando como assessora parlamentar, né? Tive como pré-candidata vereadora nesse último pleito em Goiânia. Fiquei como a terceira suplente, né? E estou aí na luta já há uns tempos. Malunga fez 25 anos que a gente vem trabalhando, né? O empoderamento das mulheres negras, trabalhando saúde da população negra. E eu acho que é isso, né? Depois a gente vai conversando mais. Obrigada, Soninha. Gratidão, querida. Vou chamar agora o nosso segundo convidado, o Edson Davi. Edinho, se apresente para nós. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Edson Davi, eu sou ator, nascido e mal criado em Brasília, mas hoje em dia eu moro em São Paulo. Eu comecei a trabalhar com teatro em 94, 95, e até hoje, com 42 anos de idade, trabalho com isso. Dou aula de teatro, sou professor, sou diretor, trabalho também como humorista, fazendo stand-up comedy, dou aula de improvisação, sou convidado recorrente do espetáculo Improvável, da Cia Barbichas, da internet. Também trabalho com mímico e diretamente estou sempre trabalhando a questão da negritude dentro desses formatos que eu trabalho, tanto no stand-up, como na mímica, como no improviso. E já fui para Angola também, lá trabalhei lá, dirigi espetáculos lá com atores angolanos. E recentemente, em busca das minhas próprias raízes, eu criei um espetáculo de improviso em que eu tento preencher esse vazio que a gente tem algumas vezes relacionado à origem da gente, né, do povo negro, que a gente às vezes não sabe quem foi nosso bisavô, tataravô. Então eu criei um espetáculo chamado Criô, Histórias de Onde Eu Vim, que foi estreado agora na Virada Cultural de São Paulo, online, infelizmente, mas aconteceu. Em breve vai acontecer presencialmente. E estou aqui para poder conversar, aprender, trocar e dividir um pouco das minhas experiências, das minhas vivências, e é bom saber que a gente está nesse momento aqui para perceber que a gente não está sozinho e perceber como é que a gente pode trabalhar para que essas estruturas elas sejam reformuladas, né? Esse racismo estrutural deixe de ser a estrutura da sociedade que a gente está vivendo e a gente indicar e perceber outros caminhos. E é isso. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Edinho. Gratidão. Vou chamar, né, nossa próxima convidada, Adelina Benedita. Olá, boa noite. Eu sou Adelina Benedita, professora, né? Estou aposentada, mas professora, sempre professora, tá? Eu nunca me vejo, assim, fora de nenhum coletivo, sempre dentro de coletivos. Atualmente, eu estou no coletivo Ominira, de Pirenópolis, né? Juntamente aí com a Gil Tobias, tá? E esse coletivo ele é muito ligado a reflexões, a estudos, embates políticos, e isso traz um crescimento muito grande para nós. O outro coletivo do qual eu participo é o de Mulheres Negras Baobá, no Distrito Federal e em torno, que no momento ele está muito atuante nas ações da Força Tarefa no enfrentamento à Covid-19, tá? E dando assistência, né, aí assistência social, política e econômica, histórica, a mulheres negras chefes de família, tá certo? E através de cestas básicas e outros auxílios, e também sou mentora do projeto Rainhas Coroadas. Obrigada, Adelina, gratidão, querida. Vou chamar o nosso próximo convidado, Marcos Reis. Se apresente para nós, por favor. Boa noite, pessoas. Eu sou Marcos Reis, sou professor aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
Já dou aula há 24 anos e 24 anos debatendo essa temática racial no contexto escolar e na sociedade. Sou pesquisador da causa no contexto escolar, na sociedade, por motivos óbvios, pelo racismo que a gente sofre no cotidiano, que é estrutural e estruturante no Brasil. E nessa caminhada de dar aula para séries iniciais, trabalho com séries iniciais, sou pedagogo, me tornei também escritor. Já escrevi mais de 30 histórias infantis que trabalham a temática étnico-racial. Publiquei o livro Lápis Cor de Pele, o livro Tiarinha Vermelha e o Povo Mal. Já fui premiado pelo prêmio CERT, Educar por Igualdade Racial, pelo trabalho que desenvolvo, o trabalho Orgulho e Consciência Negra. E queria começar agradecendo a Gil por mais esse convite, por mais esse momento prazeroso de bate-papo, de conhecer pessoas inteligentes, conversar com pessoas inteligentes. Mais um aprendizado no início do ano. É importante também falar sobre isso, que normalmente discutimos coisas de preto somente em novembro, no fim do ano, e estamos iniciando o ano agora, em janeiro, discutindo essas questões raciais. Curiosamente, hoje, dia 28, é o dia do combate à escravidão no Brasil, né? E quando fala-se em escravidão, remete-se ao período que o Brasil viveu, que o nosso povo viveu de sofrimento e que vive hoje ainda, infelizmente, por conta desse racismo que é estrutural e estruturante. Então vamos para o bate-papo depois, tá, Gil? Vou parando por aqui para a gente conversar mais depois. Obrigado, Marcos. E agora vamos chamar a nossa última convidada, a professora Ieda Leal. Boa noite, Gil. Boa noite a todos que estão nos vendo, nos assistindo. Eu sou Ieda Leal, sou pedagoga, especialista em métodos e técnicas de ensino, sou formada em pedagogia pela PUC Goiás e sou sindicalista há bastante tempo, né, do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, Sintego. Hoje eu sou coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado que hoje vai completar 43 anos de muita luta e resistência no combate ao racismo na sociedade. Tenho prestado a minha colaboração na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é a CNTE, como secretária de combate ao racismo, e da CUT Goiás eu sou secretária de comunicação. Mas eu tenho tido a grande chance de ter tido 4 filhas, né? Naomi, Nuala, Naila, Júlia e Nuala, e uma neta que chama Luara. Então, hoje, os meus grandes desafios, eu entendi que nós podemos também brotar coisas boas, e as minhas filhas todas estão, cada uma no seu espaço, mas na resistência, lutando contra o racismo. E quero acreditar que minha neta também. Dizer que esse momento é um momento importante. Dia 28, já foi bem lembrado pelo professor Marcos, né, é o dia de combate ao trabalho escravo, é uma vergonha, né, tem que ser nacional, dessa situação em que a gente vive até hoje, lembrando Madalena que foi resgatada 38 anos depois de ser absolutamente tido todos os seus direitos violados, e a questão também da Semana da Visibilidade Trans. Eu acho que nós precisamos dar conta deste debate. É um debate que nos mostra as outras faces de muitos que estão no poder, fascistas, que perseguem os seres humanos. Então, eu quero registrar também aqui o dia 29, que é amanhã, da visibilidade trans, e um momento de muita reflexão e de tomada de espaços, em todos os espaços, para que a gente possa discutir. Estou aqui, completei 56 anos, dia 23 de janeiro, moro ao lado da minha mãe, de 82 anos, estamos aqui, queremos a vacina, eu quero continuar viva, para a gente continuar ajudando o Brasil a se reorganizar, e nós precisamos da nossa democracia de volta. É isso, muito obrigada. Obrigada, professora Ieda, gratidão.
Bom, vamos falar sobre a nossa temática de hoje, né? Sobre racismo estrutural. Então, vou convidar, né, cada convidado para falar a partir da sua vivência, visão, experiência sobre racismo estrutural. Então, vou começar com a nossa convidada, Tanísia. Sobre a dimensão do racismo estrutural. Acho que o racismo estrutural tem algumas dimensões. Uma das dimensões que eu observo é quando não estamos presentes nos espaços de representação ou nos espaços profissionais. Por exemplo, no meu caso, enquanto professora, observar a falta de professores negros em alguns ambientes, né? Ou também a falta de estudantes negros, por exemplo, em universidades públicas, a nossa não presença, bem como o genocídio que permeia as nossas vidas. Uma outra dimensão também tem o que acontece quando a gente chega lá, né, em algum espaço onde nós não éramos esperados. Bom, quando a gente chega nos espaços onde não éramos esperados, justamente porque existe o racismo estrutural que não vai abrir brecha nenhuma para a nossa participação, pois as pessoas negras deveriam estar mortas. Eu tenho um exemplo ótimo, recente, que é, por exemplo, o sucesso que a Rihanna faz. Isso é uma coisa que atinge a minha geração, então eu acho que dialoga bastante. A Rihanna é uma pessoa, né, multitalentosa, rica, enfim, milionária, e as pessoas, nesse momento, estão cobrando da Rihanna que ela produza músicas, enquanto a Rihanna está produzindo uma das maiores marcas de maquiagem do mundo, inclusive para peles negras. Ela tem desbravado um mundo de tecnologia para peles negras, tanto do cuidado, tanto da maquiagem. O que isso quer dizer quando a Rihanna está, enquanto uma grande produtora, fazendo produtos de belezas que sejam acessíveis para nós, né, pessoas negras e pessoas de outras tonalidades, de outros pertencimentos raciais, e as pessoas chegam e falam: por que você não está fazendo música? E a Rihanna tem, com humor, ironia e sarcasmo, dizer: para de encher o meu saco. Isso é over, isso já está ultrapassado. Isso quer dizer que as pessoas negras, elas não podem nem estar fazendo coisas das quais elas sonharam, quanto também elas não podem nem estar participando de lugares de poder, porque sempre estarão cobrando delas algumas atitudes. Ou seja, o racismo estrutural, para mim, na minha visão, é mais ou menos isso, não estamos, querem nos ver mortos, e quando estamos, nos cobram um posicionamento no sentido de que eu não posso fazer as minhas próprias escolhas. Eu tenho sempre que fazer aquilo que o branco espera que eu faça. Então, eu acho que é mais ou menos essa reflexão enquanto pessoa jovem que eu posso fazer agora. Enfim, tem infinitas outras que eu poderia fazer, mas nossos passos vêm de longe justamente por perceber as pessoas potentes que tem nessa mesa. Deixo para elas. Beijo. Bem, agora eu vou passar a palavra para a nossa convidada, Sônia Cleide. Axé. Como eu havia falado no início, né, que eu venho de uma família negra, né, meus pais, e que eu sou dessa ONG, Grupo de Mulheres Negras. Dentro desses 25 anos para nós, vários processos veio mostrando como que esse racismo, né, estrutural, o racismo institucional, atua na vida nossa. Mas eu queria trazer hoje para nós
dialogarmos aqui algumas coisas que aconteceu comigo agora, né? No ano passado, durante o meu processo da campanha. Como é mostrar esse racismo estrutural, né? Na minha experiência que eu tive. Eu moro em Goiânia, eu nasci em Jataí, mudei para Goiânia com 7 anos, moro em Goiânia há muito tempo, e já tive várias experiências de racismo, de discriminações, né? Mas eu quero trazer para vocês 2 experiências durante o processo da pré-campanha minha, como vereadora, que foi muito marcante para mim, logo no lançamento da minha campanha, né? E uma oportunidade de como que isso impactou em algumas pessoas brancas e pessoas que não era pessoa desconhecida, pessoas do meu convívio, né? Que eu sempre militei no Partido dos Trabalhadores, desde que eu entendo por gente, mas como que as pessoas achavam que eu deveria ser uma candidata por eu ser negra, por eu falar manso, por eu não ter tanta, né? As pessoas achavam que eu estaria ali só para ser mais uma e para chamar voto, e não para disputar um espaço de poder, disputar uma cadeira na Câmara de Vereadora como negra, né? E como umbandista, e como mulher lésbica. Que o racismo ele é tão grande que as pessoas elas começaram a me ligar, praticamente eu tenho 4 pessoas me ligaram assim: oi, Soninha, tudo bem? Tal. Soninha, você não acha que você está avançando demais? Você está se expondo demais? Que você está mostrando muito a sua vida? Mas, na verdade, o que aquela pessoa queria dizer e ela não entendia era que eu, aquela Soninha que sempre eles viram em todo lugar, oi, Soninha, tudo bem? Tal, não poderia estar ali disputando um espaço, né, de poder com mulheres brancas e com homens brancos, né, e ter o mesmo teto. Então, eu trago esse exemplo assim, muito claro para mim, para nós aqui, como foi isso, né? Como muitas pessoas perguntavam qual era o meu status, né? Eu falei, eu tenho uma vivência ao menos de 25 anos do movimento de mulheres negras, de visitar, de fazer evento em quilombo, de trabalhar. Eu fui superintendente de igualdade racial. Agora, eu não sou uma pessoa de briga, né? Mas tem um momento que o racismo ele é tão grande, a gente tem que ver que esse racismo estrutural que a gente fala hoje é o racismo que está em tudo que é lugar, não só na educação, mas na saúde, né? Na assistência social. E as pessoas brancas, elas te ofende e acha que ainda está te orientando, como uma pessoa me falou. Eu estou te orientando para que você não saia tão queimada da campanha, né? E nesse momento eu tive que falar, não, você acha que eu, preta, macumbeira e lésbica, não posso estar em live, você acha que eu não posso estar sentada numa cadeira, né? E ser uma vereadora. E a partir daí eu comecei a ver que a gente tinha de trabalhar cada vez mais para esse racismo, né, que tem. E muitas vezes pessoas que dizem que são nossos companheiros e companheiras, que por alguns momentos a gente serve, né, para fazer número, para votar, para trabalhar para eles. Mas na hora que a gente fala, eu quero o meu lugar, eu quero isso, totalmente, eles começam a falar que você não pode. Como eu tive.
E durante a campanha eu tive coisas assim, que eu pensei que não era verdade, de companheiros ligar e falar para mim, olha, eu acho melhor você não fazer isso, que isso está errado, né? Você não está vendo que fazer esse tipo de movimento vai te prejudicar, né? Porque eu punha minhas contas e punha minhas roupas brancas na segunda, na sexta, no dia que eu queria, falar, hoje eu vou toda de branco. Ah, você vai perder muitos eleitores, porque você está expondo muito, você está falando para quem você é e o que você é. Então, eu trago isso para a gente pensar como ainda esse racismo, né, e que tem vários, né, definição deles muito bonita, mas a definição que eu trago da minha vivência, na minha experiência, e essa experiência bem morninha que eu vivi agora, essa é a experiência de pessoas que se diz companheiro, que adora o movimento de mulheres negras, adora os negros, põe chapéuzinho colorido, porque nós somos todos companheiros, mas nos discursos eles trazem essa questão. E para finalizar, uma outra coisa que eu acho que foi muito marcante, que durante a campanha eu sofri ameaças de morte para me largar a campanha. Eu recebi 4 ligações pedindo para que eu largasse a campanha, falando vários nomes. Fui para a delegacia, a gente fez o BO, fizemos todo o procedimento que tinha de fazer, né? Só que isso está lá parado. Por quê? Foi uma mulher preta, né? O partido não deu o devido apoio que eu deveria ter. Eu chamo isso porque também eu trago um pouco para a nossa reflexão, né? Muitos companheiros e companheiras que deveriam estar ali apoiando, não teve apoio. E eu sei que essas ameaças que eu tive é de pessoas racistas, pessoas machistas, né? Intolerantes, que não aguentou ver a minha imagem, e não só a minha, mas de várias pessoas, que a campanha que eu construí foi uma campanha com nossas mulheres negras, nossos homens negros e não negros, e o povo de terreiro que me apoiou muito. Então, essa questão é algo ainda para a gente ser cada dia mais, né, refletir. Eu acho isso muito importante no dia de hoje. Agradeço muito, Tobias e Ação Plural, de ter me convidado. E é isso. A gente vai discutindo, né? Soninha, obrigada pelas suas palavras. Realmente, isso é uma questão muito importante a ser discutida, a ser falada. É importantíssimo você ter trago isso, porque isso é importante, né? E a gente tem que mudar a concepção e a gente tem que se unir mesmo, né, como comunidade preta, para dar força e lutar, né, pelo outro e lutar pelo todo, né? Obrigada, Soninha. Bom, vou passar a palavra para o nosso próximo convidado, o Edson do Avi. Boa noite a todos. Cara, vendo as palavras da Tanísia, da Soninha, a gente começa a ver tanta coisa e é pouco tempo para a gente falar e externar um pouco dessas vivências, né? Eu comecei a fazer teatro com 12, 13 anos de idade, escondido do meu pai. A gente sabe que, dentro da realidade da grande maioria negra, viver de arte não é uma das melhores opções, a não ser que você caia no lugar onde a sociedade te dá valor, que é música e esportes. Nada contra esses 2 lugares, mas são os lugares que deixam a gente brilhar, né? E então comecei a fazer teatro escondido e para mim foi uma coisa muito interessante, porque o teatro, no primeiro momento, ele me trouxe uma vontade e uma certeza de que lá eu podia ser quem eu quisesse, quando eu quisesse e como eu quisesse. A primeira peça que eu fiz, com 12, 13 anos de idade, a diretora me botou para fazer o papel de um anjo. E isso, para mim, eu me senti muito
Quando eu me olhei no espelho, eu me achei muito bonito. Eu acho que foi um primeiro estalo de, poxa, olha que legal, eu estou me vendo de uma maneira que eu tenho valor e que muitas vezes a escola, a sociedade massacram a gente, por mais que a nossa família nos dê apoio para a gente ver ter outros olhares sobre nós mesmos, né? Comecei a trabalhar com teatro, não parei mais, só que ao mesmo tempo você começa a perceber algumas questões, como pegando a Tanísia falando sobre a parte da educação. Você vê também que na arte tem isso, né? De quais são os lugares onde eu posso ocupar e quantos ocupam esses lugares. A maioria dos teatros onde eu apresento, às vezes estão lotados, a plateia, quase ninguém na plateia é negra. E tem muitos negros nos serviços, né, nos bastidores, como faxina, portaria, pessoal que montou a minha luz, pessoal que montou o meu cenário, e que a gente nem tem noção, né, dessas pessoas. Então, para alguém, uma pessoa negra, escolher viver de arte, ele tem que passar por muito mais coisas e tudo está dizendo que ele não deve fazer aquilo. Então, quantos ônibus eu tenho que pegar para chegar no ensaio? Como é que eu faço para pagar um curso de teatro? Como é que eu vou ter tempo para poder decorar um texto e estudar as coisas se eu ainda tenho que trabalhar fora de casa para trazer dinheiro para casa? Porque muitas vezes a gente sabe que a realidade da família negra, um pai prefere muito mais que você traga dinheiro do que você traga um boletim com notas boas, né? O que é mais emergencial naquilo. E fazendo teatro, você começa a ver também as questões da cobrança em cima do artista negro, sendo ele homem, mulher, trans. Quando a gente sobe no palco, é muito louco, a gente não sobe sozinho. Tudo é uma coisa que é primordial para a arte, é o direito de errar. O artista negro, ele quase não tem esse direito de errar. Porque se ele sobe, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre negritude, sobre racismo, ou ele não vai falar? Os dois lugares você tem críticas, se você fala demais ou se você não fala nada. Se você erra, que seria o artista tem esse poder, né, e esse direito de eu fiz uma peça para experimentar e errei. Mas quando o Edson erra, muitas vezes não é o Edson que errou, é aquele artista negro. Olha o que ele está falando no palco. Então, existe esses lugares, né, a gente sabe que muitas vezes o ser humano quer ser aceito, quer se sentir importante. E, às vezes, a estrutura é tão forte que estrutura racista, que você acaba transitando e reforçando esse racismo, até com a sua arte, muitas vezes sem saber. A gente que é negro sabe, quando está no meio educacional, a gente ouve 1 bilhão de piadas sobre negro e apelidos, e, às vezes, como defesa, a gente começa, quando a gente sente que alguém vai contar aquela piada, a gente conta antes. Porque eu desarmei ele. Eu já sei essa piada, cara. Eu trabalhando com stand-up, eu comecei fazendo muita coisa que depois sempre questionava, depois de algum tempo de, caramba, eu acho que essa piada minha ela é racista, cara. Putz, vou parar de fazer. Ou então vou mudar o foco dela. Eu lembro, fiz parte de um movimento em São Paulo chamado Coisa de Preto. A gente juntou um grupo de mais de 40 comediantes negros do Brasil todo. Inclusive o Hélio de la Penha, do Cacete Planeta, Yuri Marçal, um montão de gente entrou. E o primeiro show que a gente fez era uma plateia de quase 500 pessoas negras. E antes de entrar, eu fui passando o meu texto, de repente eu lembrei, eita, essa piada minha, quando eu conto para uma plateia que só tem negros, ela é racista. Então tá errada a maneira que eu estou contando ela. Então também tem esse processo de você repensar, porque você, às vezes, é tão mergulhado naquele tipo de humor, né? O primeiro humor que a gente recebe é o humor que a gente aprende em casa, daquele tiozão que geralmente é cheio de preconceito, e aí já tá pegando as menininhas, é homofóbico, é machista, é um montão de coisas. Você chega na escola também, é esse primeiro humor, e às vezes você vai repetindo ele sem perceber que você está metido nisso, você está absorvido por isso. E quando você começa a questionar e trazer outro tipo de humor falando sobre negritude, as portas também vão fechando para você, de lugares para você fazer show que você é convidado para fazer. Lá vem ele de novo falar disso. O número de convidados negros no show. Não, já tem um negro, não precisa convidar mais outro, não. E sempre colocando, não, gente, não é racista, tem você aqui, pô, mas e quantos outros que não têm oportunidade? E para lembrar um pouco disso, eu acho que foi um grande estalo que eu tive. Eu comecei a fazer muita coisa na televisão, na área de humor, e eu acho que em 2010, 2011, eu fui chamado para participar de um programa do SBT, programa de humor, um concurso. Eu achei estranho você ter um concurso, fui lá fazer, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a produtora falou, olha, os jurados não gostam de humor. Então por que vocês me convidaram? Eu vou participar de um negócio que não tem nem chance de ganhar nada. Aí tá, chegando lá,
geralmente, televisão, você tem que apresentar o seu texto para o roteirista, para o diretor, e às vezes até para advogados, para ver se eles autorizam você a fazer ou não. Eu fiz o que eu tinha preparado, 5, 7 minutos de texto, todo mundo que viu riu bastante. Que legal. Aí, de repente, o diretor virou para mim e falou, cara, achei muito bom o seu texto, mas eu acho que você falou pouco sobre ser negro. Eu falei, porque minha comédia não é só sobre isso. Eu sou homem, eu sou filho, eu sou pai, eu sou trabalhador. Então, às vezes eu falo também de como é chato no trabalho, relações familiares, o que eu não entendo de notícia, e nem sempre isso determina quem eu sou. E eu falei isso, ele falou, não, cara, pode fazer todos os seus 5 minutos somente falando sobre ser negro. Mas por quê? Eu falei, não, porque o nosso público aqui do SBT está acostumado a isso. É homossexual que só faz piada de ser homossexual, é o nordestino que só faz piada de ser nordestino. Então você sendo negro faz só piada disso. Aí eu, talvez por ingenuidade, vi o meu texto que tinha sobre isso e bloqueei, falei só sobre isso. E quando a gente faz trabalho na televisão, a gente espera que aquilo gere trabalho. Ou convites para televisão, ou que te mandem e-mails, mensagens chamando você para fazer shows, esse tipo de coisa. Essa foi a única vez que eu fiz uma apresentação na televisão em que eu não recebi nenhum e-mail depois para me chamar para nenhum trabalho. O pessoal riu, aplaudiu, eu ganhei a etapa que eu estava fazendo, mas por mais que eu falei de coisas que eram críticas e tudo, e irônicas, sarcásticas, isso também não foi uma coisa que faz o olho de alguém pensar nesse artista. Não, esse cara ele vai trazer muita crítica, muita coisa para pensar, é melhor o cara que só fala palavrão, xinga a mãe do outro, fala que o outro é viado e não sei o que, esse cara nem toca nesses assuntos. E a gente recebe muito essa crítica, inclusive, quando faz críticas e piadas pela internet. Humor e política não se mistura, não. Quer dizer, essa pessoa não sabe que a política está envolvida em tudo na nossa vida. E pensar nessa questão do racismo e como isso abala a gente e obriga a gente a ter certos comportamentos e muda a nossa maneira artística, além da nossa vida, tem que estar em pauta sempre, até que a gente não precise mais pensar nisso. Tá? É isso. Obrigada, Edinho. Nossa, eu estou emocionada assim, com as falas de vocês, eu nem sei o que falar. Esse episódio me lembrou eu estava assistindo uma parte de um programa do Fábio Porchat, e que cada um conta a sua história, não sei o quê, foi convidado o Yuri Marçal para falar um pouco da história dele, cada um conta uma história, e ele contando a história de como do serviço militar dele, e que ele perdeu o documento, e que veio a polícia atrás dele, e o Fábio Porchat morrendo de rir. E os comentários do YouTube, tipo assim, o cara não se tocou, cara, que isso não é uma piada. Isso é uma coisa séria, isso é realidade, sabe? E as outras pessoas, assim, os convidados que estavam assim na tela, assim, sabe, meio sério, sabe, meio assim, sem graça. Eu falei assim, eu não sei se o Yuri fez de propósito, mas foi uma tirada maravilhosa que ele fez. Que ele contou uma coisa, né, e todo mundo achando que era uma piada, só que não era uma coisa séria. Então, ele levou uma crítica, né, por trás daquilo. Obrigada, Edinho. Olha, as pessoas que estão nos assistindo, né, quem entrou agora, no último bloco, nós vamos abrir para perguntas, tá? Então, comecem já a formular suas perguntas, a escrever no papelzinho, a colocar aí, escrever, né, no nosso chat aí, o que vocês querem perguntar para os nossos convidados, que no quarto bloco, ou melhor, no terceiro bloco, a gente vai abrir para perguntas, tá certo? Quero agradecer novamente a presença das pessoas que estão nos assistindo e reforçando que cada convidado tem 5 minutinhos, hein? Tá bom? Então, agora eu vou chamar a nossa próxima convidada, Ieda Leal. A palavra é sua. Obrigada. Eu ontem estava numa roda de conversa falando sobre renda básica universal e incondicional. E fiquei muito preocupada que isso é uma organização internacional e que nós precisamos mergulhar e provocar todos os locais, as cidades, os estados, para que a gente comece a pensar sobre isso. Ouvindo o depoimento da Sônia, que foi candidata,
e depois eu queria que ela colocasse aqui o número, a quantidade de votos que ela teve, porque é muito importante a gente dizer isso para as pessoas. Suplente de vereadora, e teve um quantitativo de votos significativo para a cidade de Goiânia. Eu pude acompanhar um pouco, e o debate contra o racismo em Goiás, ele é muito sufocante. Não é diferente de outros espaços. É que a gente sente aqui. Então, a gente fala que aqui é o que mais sufoca. E a gente precisa ter um plano para reduzir a exclusão racial, social, econômica, a exclusão de moradia, a exclusão do processo educacional, da saúde, do acesso às informações. Nós precisamos ter um outro plano, e eu estou aqui falando numa bancada de negros, de solidariedade e de respeito, de entender o olhar do outro, de nunca acreditar nessa esquerda branca. O depoimento, a fala da companheira Sônia deveria servir para a gente fazer uma grande avaliação da nossa participação nos locais onde nós somos convidados para segurar bandeiras. E quando a gente se coloca para não mais eleger, mas querermos ser eleitas, todos os partidos se organizam para tirar da sua cabeça essa possibilidade. Isso é racismo estrutural. Eu acabei de ouvir de uma menina absolutamente jovem, que está distante de nós, que nossos passos vêm de longe. Vem essa força que há muito tempo as pessoas querem aniquilar, querem nos tirar, querem nos embranquecer, vem de muito longe. São mais de 500 anos de tentativa da eliminação física do povo negro. Não tendo êxito, eles trabalham com a eliminação intelectual, mental do povo negro. Nos tiram moradia, não nos dão as condições objetivas de termos os direitos de ter saúde, transporte, lazer, e isso causa no ser humano um descontrole, um desânimo muito grande. Então, eu quero trazer para essa mesa essas histórias já contadas por vocês. Sônia, Edson, as que virão depois de mim, que na política, esta nossa política se estrutura no racismo que move esse país. As artes, a educação, a saúde, a economia. E para piorar tudo, em 2020, nós damos de cara com os fascistas no poder. 2020, por conta da pandemia, que é uma crise mundial, ela se entrelaça na crise política, ética, sanitária do nosso país. Um grupo em posição melhor, que são os donos do poder, que ocupam o poder no país, domina esse projeto da eliminação e do genocídio do povo negro. Mas eles não dizem isso assim, eu vou eliminar você, negro. Eles nos tiram a possibilidade de viver. E a nossa grande tarefa é fazer o combate. Por isso que nós, do Movimento Negro Unificado, disse já 43 anos depois, a gente insiste em que nós precisamos continuar ocupando os espaços de poder e espaços onde tem a possibilidade de fazer mudanças concretas nas vidas de quem mora, nas vidas
de quem acredita que um outro mundo, de fato, tem que ser construído agora, não para o futuro, porque já destruíram com muita certeza algumas coisas no passado, mas ainda não conseguiram nos aniquilar. A gente traz os nossos corpos, as nossas danças, na nossa religiosidade, na forma de pensar, as nossas heranças que estão muito bem guardadas nas nossas memórias. Os privilégios devem ser combatidos. Os privilegiados devem ser punidos, ou no mínimo sofrer punição adequada pelo crime que eles cometeram contra o nosso povo. O ódio racial não se dá só nos Estados Unidos. Ele se organiza aqui. Ele tem nome e sobrenome. E eles querem continuar no poder. Então, quando alguém diz que nós temos as condições de hoje fazer o debate e de forma grandiosa, de forma muito concreta, disputar todos os espaços de poder nas cidades. Porque nós precisamos enfrentar o racismo estrutural de forma muito direta. Nossa prática contra o racismo tem que ser cotidianamente. Nós não podemos, de forma alguma, permitir nenhum tipo de ataque ao nosso povo. Eu sempre digo isso. Cada ser humano negro neste país é um quilombo de resistência. Nos livrar de algumas situações que nos perseguem, como o racismo, o egoísmo, o machismo, a LGBTfobia, o feminicídio, todas as situações construídas nessa sociedade, não por nós, mas construída de forma absolutamente organizada para nos controlar. E quando não nos controla, nos destrói. E nós aprendemos, nós sabemos, nós resistimos. Nos resta agora ocupar esses espaços de poder. E não é para fazer o contrário, é para servir para a população situações para que as pessoas possam, de verdade, viver nesse país. Para viver nesse país, nós vamos precisar redobrar os nossos cuidados com os nossos corpos, nos mantermos vivos, dizer não ao racismo, dizer para toda a população negra, que reagir à violência racial é compromisso sistemático, diário, de cada um. É isso que eu gostaria de dizer nesses mesmos momentos. Gil, obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora Ieda. Eu que agradeço. Eu estou emocionada assim, com as suas palavras. Nossa, nem sei o que dizer. Obrigada. Bom, vou chamar o nosso próximo convidado, Marcos Reis. Oi, Gil, vamos lá. Gil, eu vou seguir o script, vou falar do racismo estrutural na minha vivência, tá? Só que a minha vivência tem muito a ver com outras vivências, tem a ver com quem é preto no Brasil. O que eu vou passar de vivência de racismo estrutural é o que muita gente já passou no Brasil e passa cotidianamente, porque, como já havia dito, o Brasil é um país... existe racismo estrutural no Brasil, que é estruturante na vida da população negra, né? Então, eu vou falar do racismo estrutural cortando em racismo institucionais, sabe? A Soninha é vereadora, sabe muito bem disso, que as promessas de todos os políticos em eleições está muito voltada à segurança, saúde e educação. Então, para falar de momentos na saúde, na educação e na segurança que eu vivenciei esse racismo estrutural.
Começo ali no dia 2 de janeiro de 1975, a Ida falou que é do dia 23 de janeiro, eu também sou de janeiro, tá, do dia 2. Então, meu dia de nascença, dia 2 de janeiro. E, na verdade, era para ter nascido no dia 1º de janeiro, mas por conta do racismo institucional que existe na saúde, a gente percebe muito isso hoje em dia, por conta do Covid-19, a quantidade de pessoas negras que morrem no Brasil porque frequentam hospitais públicos, são hospitais sucateados, hospital para a população preta realmente, morrer à míngua. E minha mãe passou por essa situação quando eu nasci, de sofrência mesmo no hospital. Eu nasci por fórceps, porque os médicos não queriam fazer o parto no momento correto, que seria dia 1º de janeiro, então fiquei agoniando ali, fui nascer no dia 2 de janeiro, na madrugada. Então começa aí esse racismo institucional na minha vida, tá? Eu costumo dizer que eu sou um milagre, porque não era para estar aqui, ou para ter alguma deficiência, que nasce por fórceps, a cabeça, às vezes, é apertada, e tem uma criança com alguma deficiência, mas consegui sobreviver a esse momento desse racismo institucional na saúde, e vivi outros momentos também, consegui sobreviver. E depois tem o segundo racismo institucional, que a gente vai somar tudo isso no estrutural depois, que é comum também para as pessoas negras vivenciarem e viverem no cotidiano escolar, porque é o momento da segunda certidão de nascimento. Aí, quando eu entro na escola com 6 anos de idade, um colega se recusa a entrar, dizendo, professor, enquanto aquele macaco estiver ali, eu não entro, enquanto aquele preto estiver ali, eu não entro, e o macaco era eu. E, por conta da cor da pele, uma criança de 6 anos se recusava a entrar na sala porque eu estava lá, e a professora não sabia lidar com aquilo, colocou esse jovem do meu lado, e ele passou o ano inteiro me cuspindo, me xingando e maltratando. Eu sempre ia à escola chorando, porque eu morria de medo de ir à escola, porque lá me deram essa segunda certidão de nascimento, que era ser negro. Até então, uma criança que não sabia o que era ser negro, que ser branco no Brasil, porque eu vivia ali no berço da família, amado por todos e todas, e quando chego na escola, vem esse ódio por conta da cor da pele. Então, isso é mais um institucional, que a gente mistura, casando o institucional, nós temos estrutural depois. Né? E, por último, assim que eu termino a Escola Normal de Braslândia, em 94, formei na Escola Normal para tornar professor, saio da escola normal sem emprego e começo a trabalhar com meu pai, que é pedreiro. Aí eu passei a ser ajudante de pedreiro do meu pai. E um dia saindo, eu morava em Braslândia nessa época, uma cidade aqui do DF, saindo de Braslândia de madrugada, 5 horas da manhã, 6 horas, para ir trabalhar como ajudante de pedreiro. Paramos numa blitz policial e a única pessoa que desceu do ônibus foi eu. O único jovem negro que tinha no ônibus era eu. E levei aquele baculejo que a gente fala aqui, então uma revista policial muito violenta, tiraram minha roupa, me agrediram, falaram que tinha matado uma pessoa no dia anterior em Braslândia, não tinha nada a ver com o crime, mas me acusaram de algo que eu não tinha feito, mas baculejos como esse, já tinha passado por outros, sei do que é ser jovem negro no Brasil. A estatística mostra que a cada 23 minutos um jovem negro morto no Brasil de forma violenta, também sobrevivei a essa estatística. Mas o que me deixou mais assim, indignado foi quando minha mãe soube no outro dia do que aconteceu, no mesmo dia, aliás, ela foi na delegacia conversar com os policiais o motivo daquela violência toda, e o policial falou assim, comece a se acostumar, seu filho é preto, o seu filho vai vivenciar isso todo santo dia, é preto, vai ser sempre vítima, vai ser sempre suspeito de alguma coisa. Então, essa fala desse policial resume o que é o racismo estrutural no Brasil. Tá? Então, o racismo estrutural é esse que está em todas as instituições, educação, saúde, segurança, que faz com que a população negra seja vista como suspeita, que faz com que a população negra na escola tenha a sua história deixada de lado e trabalhar somente uma cultura, que faz com que a população negra morra hoje nos hospitais públicos, sucateados. A gente comenta muito que o racismo é a pandemia. Pandemia é o racismo no Brasil, que há muito tempo mata a nossa população negra. Então, eu termino a fala por aqui, tá? Fui breve, porque eu queria relatar nesse momento, tá, Gil, essas 3 situações para resumir o que é o racismo estrutural no Brasil. E é uma fala minha, é um fórum íntimo, que eu acredito que muitas pessoas passaram por isso e passam no cotidiano, porque, infelizmente, vivemos num país democraticamente racista. E quando eu digo democraticamente racista, porque nós escolhemos os nossos governantes e sabemos quem é o nosso governante hoje, que é uma pessoa
que a gente sabe que é racista, que é preconceituosa, que é homofóbica. Então, vivemos, infelizmente, num país democraticamente racista, e vamos sobreviver, tá? Nós sobrevivemos 400 anos de escravidão, de chicote no lombo, e vamos sobreviver mais esses 2 anos que faltam desse governo, e com força, com o nosso quilombismo, cada pessoa negra é um quilombo, né? Vamos superar tudo isso. Obrigado, Marcos. Belas palavras, isso mesmo. Né? Nós somos juntos, né? Unidos, juntos nós somos quilombos, né? Então, isso mesmo. Obrigado, Marco. Vou passar a palavra para a próxima convidada, Adelina. Olá, boa noite novamente, né? Dizer aí a Ieda e ao Marcos que janeiro ainda está aí, vamos comemorar esses aniversários. Torcer para passar essa fase logo, porque queremos bolo, hein? Tá bom? É muito bom compartilhar e trocar esse assunto, né? Que muito nos incomoda e às vezes nos confunde, tá? Nós sabemos que o corpo fala, o olhar fala, e o recalcado, ele está sempre presente, está sempre ao nosso lado, e sempre está atrás, né? Atrás dos nossos corpos. O termo racismo estrutural, ele foi desenvolvido, em parte, para facilitar a visão de que o racismo na sociedade é um sistema de múltiplos componentes, tá? Eu diria que o racismo estrutural, ele se certifica dentro de um tripé subalterno. E esse tripé, ele se dá na exploração, na opressão e na eliminação. A exploração, ela se deu muito forte com a questão da escravização, os corpos pretos escravizados. A opressão, ela é muito constante, principalmente quando se refere, se dirige às nossas características físicas. Você quer acabar com alguém psicologicamente, é falar das características físicas dessa pessoa. E quer acabar conosco, é falar mal do nosso corpo. Isso é muito triste, muito ruim, porque se testifica na questão raça-cor, tá? O ambiente escolar, eu vou falar do meu lugar, né, como professora, o debate racial, antigamente, ele não tinha muita dimensão, tá? E hoje, a dimensão midiática, ela é muito forte hoje e traz isso muito presente. A 10.639, ela traz construções de narrativas para discussão contra o racismo. Quando criança, nós, meninas pretas, meninos pretos, né, sofremos muito em sala de aula, principalmente na questão das literaturas, que ali as professoras, né, as nossas queridas e antigas professoras naquela época traziam literaturas em que colocava meninos negros e meninas negras como subalternas, tá? E certificava muito outros tipos de literaturas para as pessoas brancas. Exemplo, Branca de Neve, né? E outras mais. E na questão de meninas negras e meninos negros vem a questão do Saci Pererê, a questão aí também do Negrinho do Pastoreiro e muitas outras que acrescenta, né? E quando crianças, nós somos orientadas pelas nossas famílias, a constante orientação em saber entrar, em saber sair, sempre engolindo seco, né? Tá? E as ações ali sempre afrocentradas. A imperação do racismo, ele só graduou em uma roupagem de disfarce, que trouxe uma maior autentificação. Ele se autentificou, né? Se fortaleceu, tá? E com tudo isso, nós temos, assim, a função
de estarmos aperfeiçoando cada dia na luta contra esse racismo, certo? E Conceição Evaristo, ela traz uma frase muito forte: combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E como é essa combinação? Essa nossa combinação de não morrermos, pegar os exemplos, né, de pessoas que estão aí, nós temos aí o MNU, quando você começa a fazer a leitura da trajetória do MNU, né, e é muito forte, muito bacana conhecer tudo isso, essa trajetória, ouvir a Soninha, fantástica nesse enfrentamento político e nos fortalecendo, tá, e nos preparando para isso, saber votar, nós sabemos que o voto, ele não tem cor, mas quem vota tem cor, tá? E quem recebe o voto também, nós temos que discernir, ter esse discernimento, temos que votar nos nossos ali de peles pretas e pretos, para que as políticas sejam benéficas a nós, corpos pretos, tá? E as nossas questões, elas precisam ser atuantes, buscarmos experiências aí nos pretos e nas pretas e nos fortalecendo, mostrando que somos capazes e que temos uma mente libertadora, vamos libertar as nossas mentes dessas questões colonizadoras, né, que nos tira a nossa capacidade. E a nossa união dentro de coletivos, dentro de debates, nós vamos avançando. A infância, na questão de sermos pretas e pretos, às vezes nos deixam muitas marcas, como trouxe aí o nosso colega Marcos, né? Trabalhei com o Marcos muito tempo, nós sabemos que isso marca muito a nossa vida, mas a nossa trajetória da reviravolta, ela precisa ser constante. Esse nosso debate hoje foi muito primordial, muito bacana, muito legal. Eu gosto muito de estar junto no coletivo misto, que é o Ominira, e nós também precisamos saber o que as outras pessoas estão pensando, tá? Para a gente estar acompanhando e estar participando aí desses debates, principalmente com relação ao racismo estrutural, tá? Então, é essa a minha fala. Vamos aí dar continuidade aí às perguntas, né, ao nosso debate. Estou vendo aí que há muita gente felicitando, muito bom retornar e ver os colegas aí, ver as pessoas nos cumprimentando. Como é bom ocupar esse espaço, um espaço de vez, um espaço de voz contra esse racismo estrutural. Muito obrigada, Gil, pelo convite, né? E vamos dar continuidade aí às nossas investidas contra o racismo. Com certeza, amiga, com certeza. Obrigada, Adelina. Adelina sempre com belas palavras. Adoro escutar a Adelina. Obrigada, amiga. Então, vamos passar aqui para o nosso terceiro bloco. Está aberto para perguntas. Então, quem gostaria de fazer, escrevam aí as perguntas de vocês. Tá? Escreva no nosso chat, tá? Para os nossos convidados. Se quiser também escrever uma pergunta direcionada para alguma convidada, para algum convidado, fique à vontade. Se quiser fazer uma pergunta geral para todos os convidados responderem, também fica à vontade, tá? Então, é só escrever a pergunta aí no nosso chat, tá certo? Bom, então eu vou começar fazendo uma pergunta aqui, vou fazer uma pergunta geral, tá? Para quem quiser responder, uma das convidadas ou dos convidados quiserem responder, fique à vontade. Que seria, quais seriam as ações para combater o racismo? Quem gostaria de responder? Começar a responder, né? Contribuir com essa resposta. Eu acho que as pessoas que gostariam, que querem, que acreditam que o que está aí hoje
não dá mais, não existe a menor possibilidade de conviver numa estrutura tão impeditiva, né? Ela impede a vida das outras pessoas. Pessoa que acredita que um outro mundo possa ser construído na coletividade, na pluralidade, precisa, a primeira coisa, é estudar como o racismo se manifesta. Porque ele tem uma situação de ir se organizando, se camuflando e passando de outras formas que as pessoas às vezes confundem. Então a gente precisa ter muito tempo para o debate, para o aprofundamento e para a ação. Não pode ser só uma coisa ou outra, mas a ação concreta da reação nas pequenas coisas, na forma das pessoas falarem, na forma das pessoas tratarem os outros, de como te chamam, sabe? Então você precisa se reorganizar para ir respondendo à altura e às denúncias. A cada crime racial nesse país tem que se haver uma denúncia. E nós, negros, e os não negros, precisamos compreender que, neste momento, é necessário o apoio. Eu digo isso porque uma menina foi vítima de racismo e ela sofreu racismo de policiais. Mas se a população não tivesse chegado perto para conferir o que estava acontecendo, aqueles 2 policiais poderiam ter dado fim à vida daquela menina, porque ela estava com um celular diferente que uma menina negra não poderia estar usando. Então, eu acho que essas questões, elas têm que ter, a gente tem que ter muito cuidado. Então, nós precisamos nos fortalecer, nos organizar e não abrir mão da resposta, da reação. Lógico que tem uma outra questão, o sentido da coletividade e de que uma sobre puxa a outra e nós vamos engrossando toda essa fileira, ela é muito importante. Nós precisamos nos tornar um grande e vitorioso quilombo. É isso. Grande abraço, Lília Regina, minha companheira lá do Pará. Olha, gente, nós estamos aqui com a sala com muitas visitas. Valdicélia também, companheira valorosa, quero aqui deixar meu abraço, né? É muito bacana, que bom que tem uma sala cheia de gente que quer lutar. Vamos lutar mais. Vai dar certo. Juntos. Vamos botar fogo nos racistas. Assim que a juventude. Não abrir mão da juventude. Mas a juventude não pode abrir mão dos mais velhos. Não pode. Obrigada, professora Ieda, é verdade. Lindas palavras, obrigada. Marcos, a palavra está com você. Tá, Gil, você perguntou como acabar com o racismo. Eu acredito que o racismo, pessoas racistas são pessoas ignorantes. E a ignorância se acaba com a educação. Se transforma a pessoa a partir da educação. Então, eu acho que um caminho primordial para se combater o racismo é a educação. Eu não acredito que o racismo vai acabar, assim, com passes de mágica em vários anos, sei lá, daqui a 30 anos, 40 anos. Eu acho que pode minimizar. E minimizar esse racismo que existe no cotidiano criando crianças inteligentes, jovens inteligentes, que saibam se defender de pessoas preconceituosas de forma inteligente também, e que estejam do nosso lado ajudando a combater esse racismo, sabe? A gente tem muitas frases que falam que o racismo não é questão só de para negro estar discutindo, isso é verdade, o racismo é questão de para branco estar discutindo, tá? Sabe, discutir a branquitude, o que é branquitude? Para sair do seu lugar de privilégio, ou perceber que está no espaço de privilégio, e tentar entender que esse racismo realmente ele existe. E tudo isso se discute através da educação, na escola, através de debate com esses estudantes, com esses jovens, através do teatro também, fantástico esse trabalho que o
eu estou esquecendo agora do que o Edson faz, né, com relação ao teatro. Então, levando essa discussão em todos os momentos, mas eu acredito que no espaço escolar é um espaço primordial para isso. Eu falo isso de vivência, assim, pelo que eu vivo, que eu vivencio nesses 24 anos que eu dou aula, e da forma que eu recebo meus estudantes, da forma que eles saem da minha sala preparados para ajudar nesse combate ao preconceito racial. Então, através da educação, a gente consegue fazer alguma mudança. Eu não acredito que acabe de uma vez, mas pelo menos minimizar o que vivemos hoje em dia desse racismo, eu acho que é possível. Obrigado, Marcos. Obrigado, gratidão. Soninha, você gostaria de falar também, né? A palavra é sua, amiga. Soninha? Acho que caiu a internet dela, assim. Eu acho que caiu a internet da Soninha, mas daqui a pouquinho ela deve estar voltando. Quem mais gostaria? Edinho, você gostaria de falar? Na verdade, só dar mais um desdobramento que o Marcos já falou, né? Eu também trabalho como professor, dei aula durante muito tempo. Em Brasília, última vez, antes de vir morar em São Paulo, eu fiquei 10 anos dando aula numa escola particular. E eu vejo essa questão da educação, tanto de estar formando novas gerações para repensar essas questões no dia a dia, como saber que a gente está criando os novos eleitores e os novos políticos. Porque a gente viu o que votar mal faz com o país agora, né? Então, isso mostra para a gente que tem muita coisa a ser trabalhada, tanto de quem vota como de quem é votado. A gente ainda está num lugar de busca por soluções fáceis. A gente está sendo muito imediatista. Para acabar com o problema do país é só tirar tal partido. Nos Estados Unidos, para acabar com o problema, tira os estrangeiros. Na antiga Alemanha, tira os judeus que acaba o problema. Então, acho que tá através da educação, e a gente sabe que é difícil, porque o governo que está ali agora não apoia, não dá suporte para a educação, para a saúde. Então, essa batalha diária de cada um dos professores para estar ajudando, como exemplo, muitas escolas que a gente vai dar aula pela rede particular, geralmente somos os poucos professores. Os alunos têm poucos professores negros. Então, acaba que tem esse peso no nosso trabalho. E também saber, para quem não é negro, a gente está muito acostumado agora a lavar as mãos usando o argumento de não é o meu lugar de fala. Eu acho que primeiro, para ter um lugar de fala, precisa alguém ter um lugar de escuta. Não adianta eu ficar falando se você que não é negro não ouve. E você tem lugar de fala, o seu lugar de fala. Tem diferença entre lugar de fala e lugar de representatividade. Um branco não pode ser representativo relacionado à negritude, mas ele tem um olhar dele perante o racismo. O olhar dele, o lugar de fala dele é esse lugar em que ele reconhece o privilégio e vê o que ele pode fazer expressivamente, concretamente, para que aquilo modifique. Não simplesmente botar a hashtag no Instagram, postar vídeos, ficar falando minha avó era negra, meus amigos são negros, se isso não reverbera de uma maneira mais plausível. Então, acho que tem esse lugar também, de perceber qual é o seu lugar, qual a importância que cada um de nós temos, porque, infelizmente, agora, quem tem mais poder são brancos. Então, nós precisamos de brancos que pensem essas questões, para que cada vez mais eles vão modificando as situações, mais negros vão entrando nesse lugar de poder, e a gente possa, no futuro, espero ainda estar vivo, a gente possa ver a situação, não que tenha acabado, mas pelo menos seja mais levado a sério a questão. Quando a gente tem num governo pessoas que dizem que não existe racismo, que essas questões estão sendo importadas, a gente gosta de imitar os Estados Unidos e outras coisas, está muito errado. A gente está numa época de 2021, tendo que rediscutir vacina, rediscutir se a Terra é plana ou não, ter que rediscutir se escravidão é errado e se racismo existe ou não. Então, eu acho que tem esse lado também, da educação, que já foi falado aqui. Obrigada, Edinho. Com certeza, meu amigo, com certeza. Soninha, eu peço desculpas, a gente teve aqui um problema técnico,
mas agora a palavra está com você, minha amiga. Fica à vontade. Soninha, a gente está com um probleminha aqui, acho que é na sua conexão. Tá bom? Tenta sair e entra de novo. Bom, gente, eu vou dar aqui, enquanto a Soninha ela vai se organizando, tá? Que tá tendo um probleminha na conexão. Ah, parece que ela voltou. Peraí, que ela voltou. Agora vai dar certo. Oi. Então, tá ouvindo, gente? Estamos sim, Soninha. Palavra sua. Tá? Ah, então tá. Então, eu queria só falar um pouco, como a nossa companheira Ieda falou, né? Da importância, né? Desse coletivo, da gente estar. Oi, tá ouvindo, Tupinha? Estamos sim, Soninha, então, estamos ouvindo. Eu estava aqui falando, tá? Eu estava aqui falando da importância, né? Acho Soninha, você travou de novo. tive meus 1.130 votos em Goiânia por causa da união. E as mulheres negras se uniram mesmo. Oi, Soninha, pode continuar, que agora a gente está te ouvindo. Agora a gente está te ouvindo, Soninha, pode falar. Ah, tá. Então, como a Ieda falou que era a importância, né? Que eu tive meus 1.130 votos dentro de Goiânia, né? Com essa união. E foi a união das mulheres negras, homens negros, né? Que a gente conseguiu ter. Então, enquanto nós mesmo, cada dia, nos conscientizar que nós temos que estar dando a mão e fazendo o nosso quilombo crescer, né? Trazendo os mais novos e valorizando os mais velhos também, porque muitas vezes as pessoas pensam, aquela pessoa está aposentada, já está velho, não entende, não entende. A gente tem que parar para ouvir também os nossos mais velhos. Qual foi a estratégia que os mais velhos teve para chegar até hoje, né? Para a gente chegar, a gente tem que ouvir como que vários homens e mulheres lutaram, né? Para que hoje a gente dê um pouquinho de leis que, apesar desse momento que a gente está passando por esse governo fascista, mas a gente teve vários companheiros e companheiras que lutaram e lutam para chegar até hoje. Então, eu acho que é muito importante essa juventude que está vindo, né? E continuar o trabalho, mas não parar de ouvir, né? De prestar atenção em alguma coisa. E uma coisa que para mim foi muito gratificante na minha campanha foi a quantidade, né, de mulheres e homens que já são de terceira idade que me acompanhou e que me orientou e que me ajudou muito nessa campanha. Então, acho isso muito importante e quero também deixar aqui um abraço a todos e todas que estão acompanhando, a minha cunhada Nessi, que entrou, as meninas do Malunga, as minhas amigos, e dizer da importância que está sendo essa live. Obrigada, Soninha. Gratidão pelas suas palavras, viu, amiga? Bom, chegou uma pergunta aqui para a gente.
Vamos lá, a Joana Dark Alves Cruz pergunta: e sobre a questão da prova do Enem? Quem gostaria de começar a responder? Gostaria de responder a anterior, antes de alguém responder a da Joana. Falar um pouquinho. Pode falar, Adelina, a palavra é sua. Só voltando, a Ieda falou muito bem, não adianta a pessoa não ser racista, ela tem que ser antirracista, tá? Então, aconteceu o fato, tem que partir realmente para o enfrentamento, tá? E o Marcos falou muito bem também na questão do preparatório, preparar essas crianças, preparar para o futuro na área da educação. E nós temos a parte punitiva também, aconteceu denunciar, e a parte corretiva, né, que tem as leis para isso. E só respaldar que nós temos um recurso muito bom, que é o recurso tecnológico. Alguém colocou aí no chat da questão do médico lá da Bahia, né, que a pessoa perguntou se era motorista, e ele negro, ele não, sou médico. Nós ficamos sabendo de toda essa expansão, de tudo isso através da tecnologia. Recentemente aconteceu esse fato aí em Goiânia, que a Ieda com o grupo foi aí na manifestar, né, contra esse racismo, na questão da característica física de uma pessoa que estava no bar, e foi algo assim do cabelo, né, dessa pessoa. Então, nós temos que ter também a mente e pensar politicamente, tá? A Soninha está de parabéns aí com seus votos, eu acredito que foi uma investida muito boa, e tudo isso se resume em a união faz a força. Então, é isso que eu queria, assim, estar trazendo, tá? Nessa questão aí do nosso enfrentamento e da luta antirracista, que a luta não é só minha, a luta não é só das pessoas negras, mas a luta é de todos nós para enfrentarmos essa questão aí, para sairmos vencedores. Finalizo aqui. Obrigada, Adelina. Bom, Adelina, já que está com você a bola, já responde, se você quiser, né, responder a pergunta da Joana Dark. Entendeu? Coloca para a gente de novo, por favor, a pergunta. E sobre a questão da prova do Enem? Acredito que seja a Joana Dark, pode me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que essa questão seria se a prova vai ser realizada, foi realizada. Essa prova foi realizada, né, durante a pandemia, e quem foi o prejudicado, né, nas provas do Enem? Seria isso, Joana, a sua pergunta? Edinho, você quer falar? Não, na verdade, eu queria entender melhor, não nem pedi para me colocar, já me colocaram, mas na verdade eu queria mais entender melhor o porquê que ela colocou essa questão aqui, pensando no racismo estrutural. Se foi essa questão que você falou de quem foi mais vitimizado, sofreu mais com essa questão da escolha de acontecer ou não. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre a pergunta dela, acho que foi muito aberta. Joana, você pode formular um pouco mais a sua pergunta para a gente saber em que questão, né? Em que você quis? Sobre a questão racista que apareceu. Pergunta se alguém está sabendo disso. O Edson não está sabendo disso. Então, quem gostaria de falar, quem está sabendo, né, sobre essa questão, quem gostaria de falar sobre isso? Eu acho que ninguém vai saber sobre isso, não. Não? Peraí. Marcos, Marcos, fica à vontade, então, a palavra é sua. Tá, eu vou falar assim, eu vi essa reportagem essa semana, que tem uma questão lá que fala que a mulher negra não alisa o cabelo por se achar porque é imatura.
A questão era essa: a mulher negra não alisa o cabelo porque é imatura. E, na verdade, o que eu percebo aí é uma luta que existe há muito tempo no Brasil por conta da nossa luta, da luta do povo negro contra a opressão racial. Tem muitos amigos negros aqui em Brasília, Adelina, trabalhei com ela, fantástica, e a gente sabe dos coletivos que nós tínhamos aqui, e nos coletivos nós discutimos muito sobre isso, o quanto o trabalho dos nossos ancestrais, dos que vieram antes da gente, os movimentos negros que existiam anteriormente, que existem ainda, MNU e tudo, o quanto esse trabalho está sendo valorizado, porque a gente anda na rua hoje em dia e consegue ver jovens negros e negras com cabelo black, solto, bonito, belo, e orgulhoso disso. Eu até discutia muito com a Adelina sobre essa questão, eu falava muito que essa ideia fascista no Brasil começou a nascer, essa ideia de vitimismo, de mimimi, quando o povo negro começou a se aceitar mais, aceitar o seu cabelo, e quando houve resultado do trabalho de uma população negra, de um coletivo negro. E esse trabalho do coletivo negro, ele está sendo desqualificado nesse momento pelas instituições, como sempre foi, mas agora mais afinco. E no Enem, aí teve essa prova, a prova do Enem tem uma questão que fala que a mulher negra não alisa o cabelo hoje por imaturidade. Então foi uma questão que teve muita polêmica no Brasil, uma discussão racista, e eu percebo muito que é uma questão que quer desqualificar a luta negra, pelo nosso fenótipo, pela geografia do nosso corpo, a aceitação do nosso cabelo, da cor da nossa pele e tudo. E quando eu vejo perguntas como essa, eu me remeto de novo à minha infância, e quando eu morava ali em Brasília, eu morava assim ao lado de meus primos, familiares todos juntos lá, na casa são todos homens, mas ao lado tinha minha família, que tinha irmãos do meu pai, que tinha meninas, filhas. E essas meninas, naquela época, por conta da teoria do embranquecimento, da branquitude, dessa questão etnocêntrica no Brasil, de querer o cabelo liso, essas minhas primas passavam por esse sofrimento de alisar o cabelo para serem aceitas. E o alisamento naquela época não é como hoje, eletrônico, com aquela chapinha. A minha tia esquentava a escova de ferro lá no carvão mesmo, em brasa, para depois pentear o cabelo, para alisar o cabelo das minhas primas. Eu pensava, poxa, eu sofro já no Brasil, que é um país assim, por ser negro, mas pelo menos eu sou homem, não preciso ficar alisando esse cabelo, como elas fazem, porque é um momento de sofrimento aquilo. Então, quando eu vejo questões como essa no Enem, e ouço comentários como esse, quando a gente faz coletivos nas escolas e tudo, eu vejo que é tudo fruto de um trabalho de um coletivo negro que fez com que a população negra tivesse mais orgulho de pertencimento, de que os jovens negros gostassem mais do seu cabelo. E essa questão do Enem, assim como outras conversas que a gente ouve em outras lives, em outros momentos, é tentar desqualificar o que é nosso, o que é a nossa luta, o que é a nossa sobrevivência, é tentar dizer que estamos de mimimi, mas eu costumo dizer que nós não estamos de mimimi, estamos de tititi, dedo na garganta dos racistas, e eles vão ter que nos engolir, porque nosso cabelo é belo, vamos continuar deixando ele solto, black, maravilhoso, como ele sempre é. É a nossa coroa natural, tá? Então, Joana, não sei se te respondi, mas a minha visão é essa, tá? Mais uma questão racista aí, institucional, que acaba abalando as estruturas, que é o racismo estrutural, né? Obrigado, Marcos, certíssimo. Vamos deixar as nossas coroas e chegarem até o céu, né? E chegará até o céu, né? Até as nuvens. As nossas coroas são lindíssimas, que são os nossos cabelos. Edinho, você quer falar, né? A palavra é sua. Sim, sim. Não, agora que eu entendi a questão, eu acho que quando eu saí de ser professor de escola, eu parei de ficar prestando tanta atenção em algumas coisas relacionadas ao Enem. Mas o que o Marcos falou, eu vejo muito isso que reverbera mais uma vez do governo que a gente está tendo, né? O governo que a gente está tendo agora. Se você pensar nos anos anteriores ao Enem, tinha todo um trabalho de valorização, de representatividade, de trazer questões que fossem melhor apresentadas à sociedade, e depois, com a mudança do governo, você começa a ter esse tipo de coisa sendo aprovada. Pessoas vinculadas, por exemplo, à Fundação Palmares, tirando pessoas representativas relacionadas à negritude das suas paredes, dos seus sites, falando mal da luta,
Então, o que acontece? Você começa a colocar usando de subterfúgios e meios para continuar disseminando esse tipo de coisa. Então, quer dizer, quando você está na internet é só uma opinião, é uma coisa. Quando você começa a vir de instituições, isso se torna muito mais forte, né? E vai reverberando. São jovens que estão fazendo isso, são as novas gerações que estão participando do Enem. E tem valor agora, não só o valor social, mas no primeiro momento para eles tem um valor de ser só aprovado ou não. Porque, como quem fez a pergunta, esqueci o nome dela, falou que no primeiro momento estava dizendo que essa questão era correta. E que depois, né, não, estava errado. Mas aí por quê? Porque teve uma pressão. Se ninguém tivesse falado nada, provavelmente continuaria sendo como correta. E isso, no subconsciente de quem faz essa prova, isso vai virando pequenas verdades. Então, a gente está tendo que tomar muito cuidado com isso, e é muito difícil você falar dessas coisas na sala de aula, e você, de repente, recebe o argumento de um aluno: mas meu pai viu o presidente falando isso, então se o presidente falou é porque está certo. Então, você tem uma figura de poder que fica destruindo tudo que a gente está construindo durante tanto tempo e com tanta dificuldade, né? Então, o bom, por um lado, é que com a internet, essas coisas a gente fica sabendo dessas coisas até mais rápido e consegue agir. Mas o ideal é que isso nem precisa mais acontecer, né? Então, a gente ficar de olho mesmo, não deixar que esse tipo de coisa passe, porque no momento que começar a passar um passador, se cria antecedente, e aí não tem mais como a gente lutar contra isso, né? Com certeza, Edinho, com certeza. Mais alguém gostaria de falar sobre essa pergunta da Joana Dark? Joana Dark, obrigada pela sua pergunta, Adelina. viu? Obrigada pela sua participação. Adelina? Em 2013, nós tivemos aí o Encrespa, né, que foi um movimento muito forte, criado aí pela Eliane Serafim, do qual trouxe a libertação de muitas mulheres na questão aí do seu crespo cacheado, ou do seu cabelo na textura mais crespa, né? Tanto é que nós tivemos aí uma evolução muito grande relacionada aos cremes, porque o capitalismo descobriu aí um mercado nessa área. Tá? Eu diria que a questão do Enem, diante desse governo que está aí posto, não seria diferente para nós. Disse-me disse, não disse, coloca, não coloca, apaga, retoma, e chega um ponto que a gente já está saturado dessa situação, sabe? Eles foram infelizes na questão, não paramos, né? Estamos aí, a Joana foi muito feliz em fazer essa colocação, que é um alerta, e nós estamos aí como educadores, como professores, como à frente aí dos movimentos, nessa investida para criar as mentes revolucionárias diante desse racismo, as mentes revolucionárias diante daqueles que pregam contra as nossas características físicas, nos tirando o direito de vivermos com liberdade, tá? É isso. Obrigada, Adelina, pelas suas palavras. Vou te mandar sua pergunta aí. Então, chegou mais uma pergunta, do Adriano Curado. Oi, Adriano, parceiro do Coletivo Mineira. Não seria um bom projeto para o nosso secretário de Cultura de Pirenópolis reviver as tradições afro em nossa terra? Sim, Adriano, com certeza. Com certeza. Isso é um ponto muito importante, né, que a gente tem que discutir dentro daqui do município de Pirenópolis, né, junto com a comunidade pirinopolina, principalmente com a comunidade negra daqui de Pirenópolis, para que resgatar essa tradição, né, trazer de novo, né, não trazer de novo, porque ela já está aqui, né, ela acontece na cidade, né, dentro das cavalhadas e outras manifestações que acontecem em Pirenópolis, mas colocar ela mais em evidência, né, e não deixar morrer,
como casos, né, da catira, né, da congada. Então, trazer essa cultura pirinopolina, essa cultura afro-pirinopolina, né, colocar em evidência, né, dar força, dar gás para ela de novo. Então, é um tópico bem importante mesmo para a gente conversar com o secretário. Então, vamos para nossas considerações finais, né, Tadeu? Então, vou falar para as nossas convidadas, para os nossos convidados, né, falarem as considerações finais, já ensino, tá certo? Então, vou começar com a Soninha. Soninha, a palavra é sua. Deixe suas considerações finais, sua despedida. Então, eu, primeiro momento, é agradecer por esse essa roda aqui, sempre roda. Cada roda a gente aprende um pouco, né? A gente vai nos unindo e vai tendo essa certeza que a gente não está só, como o nosso companheiro falou, né? E o que eu queria deixar aqui é da importância, né, de nós, negras e negros, cada vez mais nos unir, né? Fazer o nosso quilombo realmente crescer, nos aquilombar mesmo, de verdade, e dar apoio ao outro, né? E da importância que é isso, quanto a Adelina cita o caso da menina que sofreu racismo dentro de um restaurante, de um boteco famoso de Goiânia, enquanto Ieda levanta toda essa bandeira, a importância não só, né, a importância psicológica também que a menina recebeu, né, como também a força. Olha, nós pretos e pretas estamos aqui. É importante isso e quanto a gente puder estar unido e trabalhar unido, isso vai vamos cada vez mais quebrando um pouco desse racismo institucional. Então, é isso. Quero deixar aqui meu axé e pedir mesmo que esse ano Oxalá e Oxum estão reinando, que reina dando sabedoria para nós e ajudando que nós podemos enfrentar essa luta contra o racismo cada vez mais com saúde, equilíbrio e força e união. Axé, um beijo para cada um de vocês que estão aí e um beijo no coração da Celso Tobias, de todo o Tadeu e todos os nossos companheiros e os meus companheiros dessa roda e minhas companheiras dessa roda, viu? Um grande axé. Obrigado, Soninha, obrigado. Nossa, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, assim, muito feliz. Não vou falar mais, que eu vou deixar minhas considerações para o final, vou deixar as convidadas e os convidados falarem, né? Então, Edinho, fala aqui suas considerações finais, sua despedida. Bom, antes de tudo, eu gostaria de mais uma vez agradecer muito o convite. Me sinto muito honrado de estar no meio de pessoas que sabem muito mais do que eu e é muito bom saber que tem uma troca. É muito bom a gente viver esse momento de Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Eu sempre acreditei muito nisso, que o conhecimento tem que ser compartilhado, assim como falaram aqui, né, a questão da união e compartilhar as nossas vivências, nossas lutas, nossas dores e nossas glórias. E coloco muito isso, de que a gente não pode se calar, a gente tem que continuar vendo as coisas, ouvindo, sentindo e batalhando para que essa história nossa ressoe em mais outras pessoas, em todos nós, tanto os negros como os não negros, porque no final das contas, todos nós queremos nos sentir importantes, nos sentir valorizados, independente da cor, do sexo, da escolha religiosa, e para a gente ficar muito ligado nisso, de sempre continuar falando das nossas histórias. Tem um ditado da África Ocidental que fala, né, que enquanto o leão não aprende a falar, a história vai ser contada pelo caçador.
não podemos deixar que ele continue contando nossa história. Então é isso, boa noite, muito obrigado a todos e todas que participaram aqui comigo, e obrigado por trocar e me ensinar muito. Obrigado também para vocês em casa que estão assistindo a gente. Até uma próxima. Obrigada, Edinho, querido. Não vou deixar as considerações para o final. Ieda, a palavra é sua. Muito obrigada, Gil, pelo convite, por nos aproximar um pouco mais e a gente saber o quanto nós temos um grande compromisso com a nossa sociedade. Partilha, coletividade, respeito, fraternidade, no sentido mais ancestrálico de dizer. A reunião de todo mundo para o bem comum, mas com muita vontade de fazer a transformação em todos os espaços. Eu ouvi aqui hoje depoimentos fantásticos de gente que atua na escola, que é o nosso espaço, né? E que a gente pode fazer a diferença e que essas pessoas já vêm trabalhando durante muito tempo. É isso. Nós não podemos parar. E nós temos que ter a certeza de que nós precisamos fazer a diferença na vida das crianças, dos adolescentes, trazer os nossos mais velhos para nós e reagir à violência racial. Sempre. Obrigada. Grande abraço e estamos aqui na luta. Movimento Negro Unificado, junto com todas as entidades. Agora é cobrar dos prefeitos eleitos, dos vereadores eleitos, projetos que nos interessam. Cumprimento da 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. O Brasil precisa parar para pedir perdão para a população negra pelo mal que fez a essa população durante quase 400 anos. Então, 2021, 20 neles, nós queremos o nosso feriado. Queremos o nosso feriado como todos os outros têm, mas o feriado do dia 20 de novembro é o reconhecimento do Estado brasileiro, da liderança de Zumbi, e o quanto ele foi absolutamente violentado, tirado os seus direitos. Por isso, nós queremos o 20 de novembro. Grande abraço. Obrigada, professora Ieda. Obrigada, gratidão pelas palavras. Marcos? Oi, Gil, só queria te agradecer novamente pelo convite. É muito bom estar conversando contigo. Acho que é a nossa terceira live já, né? Quarta, não sei. Muito obrigado pelo convite. E agora com pessoas fantásticas, Sônia, Edson, Ieda, Adelina, que já conheço há muito tempo, trabalhamos juntos, saudades da Adelina. E é bom conversar com pessoas inteligentes assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito tímida, tenho vergonha de ficar aparecendo para muita gente, mas quando me chamam para esses debates, eu vou porque eu venho aprender. Então, aprendi muito com vocês, é prazeroso aprender. Eu acho que combate-se os preconceitos através de pesquisa, estudos e aprendizagens. Então, nesse momento que eu estou aprendendo muito com vocês. E finalizar assim com uma frase que eu vi, acho que foi a Darlene que colocou ali no chat, falando da questão de empoderar as crianças. Então, e eu acredito muito nisso, sabe? Vou bater nessa tecla, eu sou pedagogo, sou professor, e eu acredito que a Darlene fala muito a questão do empoderamento das crianças, fazer com que as crianças tenham orgulho de pertencimento, e eu falo muito sobre isso porque eu sou pedagogo, vivencio isso em sala de aula, e sei a importância de trabalhar essas questões em sala de aula para transformar o Brasil. A gente trabalha muito com questão de autoestima das crianças, e trabalhar racismo, combate ao racismo, é levantar a autoestima de crianças negras e não negras também. Aí o Edson falou de um provérbio africano, eu vou falar de outro provérbio africano também, que diz que quem danifica o caráter do outro, danifica o seu próprio caráter. Então, trabalhar essas questões étnico-raciais é fazer com que as pessoas não se danifiquem, que as pessoas não sejam preconceituosas, não sejam racistas, para o bem próprio também. Tá? Além de fazer o bem para o próximo, está fazendo o bem para si mesmo. Então, eu acredito muito nessa transformação a partir da educação,
e da cultura, tá? A cultura para derrubar a estrutura, e é isso que eu acho que o debate aqui levou. E muito obrigado, Gil, por esse momento novamente com vocês aí, tá? Marcos, obrigada, viu? Eu também sou de janeiro, eu sou do dia 9 de janeiro. Então, tem capricorniano aí para tudo quanto é lugar, né? Isso é bom. Então, obrigado, Marco. Adelina, palavras suas, as considerações finais, despedida. Sim, obrigada, Gil, Tadeu, que está aí, né, por trás dos bastidores. Muito obrigada, Tadeu. Soninha, que bom compartilhar aí da sua experiência. A Ieda, fantástica como sempre, um grande aprendizado. O Edson, prazer conhecer. Marcos Reis, sempre juntos, né? E a Tanísia, minha sobrinha, que está lá do outro lado, né? Muitas saudades, tá? Eu diria que estarmos juntos e juntas é sempre um fortalecimento. E o Hominira, né, eu volto a repetir, é o coletivo que nos propõe estudos, debates e trocas com um grupo misto, né? E quero agradecer aí também a Joana, a Dara, né, que trabalhou muito com a gente na Secretaria da Educação, a Líria, minha filha, e muitos outros que estão aí. E dizer que o Coletivo de Mulheres Negras, Baobá, nós estamos aí firmes e fortes nas ações, tá, de enfrentamento contra a Covid-19, ali no espaço da comunidade Lúcio Costa, no Distrito Federal, e nessa luta também contra o racismo, sexismo, machismo, tá? E eu diria que a Lélia Gonzalez, ela nos deixa muito forte uma perspectiva da luta histórica, política, social e econômica. E nós precisamos ter um olhar muito grande para nos empoderarmos cada dia mais, tá? Para termos, assim, o nosso lugar de fala, nosso lugar que nos pertence, e sairmos desse lugar, desse espaço de oprimidos, para fazer o nosso papel de oponentes, tá? E, para finalizar, vacina já para todos e fora Bolsonaro. Muito obrigada, viu, gente? Um espaço muito bom. Obrigada. Adorei, Adelina, a finalização. Fechou, gente, com chave de ouro. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Tadeu Costa, que foi nosso técnico da noite, né? Tadeu se despedir, fazer as considerações finais. Tadeu, a palavra é sua. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Eu quero dizer da satisfação da gente estar aqui nessa troca, nessa partilha. Nós que somos antirracistas, a gente precisa entender esse nosso papel na sociedade. O Coletivo Ação Plural foi um coletivo que nasceu aqui em Pirenópolis, a partir da união de várias pessoas, e a gente pleiteou uma candidatura coletiva para a Câmara de Vereadores. E a gente foi, dentro do Partido dos Trabalhadores, o mais votado, tanto eu quanto a Gil Tobias fazemos parte da Ação Plural, e o que eu queria dizer aqui é muito obrigado a cada um e a cada uma que deu seus depoimentos muito tocantes, depoimentos que nos fazem refletir sobre os nossos privilégios. E aqui eu falo enquanto essa figura que infelizmente vive esses privilégios. O meu objetivo, quando a gente conversou, eu e a Gil, foi de fortalecer essa visão do negro, da negra, e a gente colocar isso para fazer com que as pessoas reflitam, porque basta de racismo, basta de privilégio branco. É muito importante que a gente entenda que essa é uma luta de todos e todas, principalmente aqueles que querem construir uma nova sociedade, uma sociedade do respeito, do Ubuntu e de principalmente muito amor. Então, essa é a minha mensagem. E dizer para vocês, continuem, sigam as páginas da Ação Plural, a gente vai continuar fazendo ações
de cidadania, porque a política ela não é só as eleições. A política se faz todos os dias. Não adianta nada durante a eleição fazer campanha falando que é a favor dos negros, que é antirracista, e no dia a dia, no cotidiano, maltrata seu irmão, seu companheiro, por conta da cor. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, ouvindo e aprendendo com vocês. Gil, é contigo. Bom, obrigada a todas e a todos. Tadeu, meu amigo, que está aqui do meu lado, né? Dando essa força. Obrigado. Eu estou feliz, porque eu estou feliz e estou emocionada com essa live, porque consegui reunir pessoas maravilhosas, pessoas que eu admiro, pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade, né? A Ieda agora está fazendo parte do meu ciclo de amizade, né? Ísia também, que mandou os vídeos, né? Super bacana, ela não pôde participar presencialmente, ela está morando fora do país e tem essa intercalagem de horário, mas ela assim, se prestou a fazer o vídeo assim, na hora que eu pedi, eu dei essa ideia para ela e foi questão de horas assim, ela foi me mandou o vídeo. Então, assim, obrigada, Tanísia. Obrigada, a professora Ieda, né, que agora faz parte do meu ciclo de amizade. A Adelina, minha amiga, assim, vizinha, conheci a Adelina numa palestra, no evento que eu fiz no dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. A Adelina foi a palestrante, foi sucesso, e foi através desse evento que surgiu o coletivo de Mulheres Negras Unida, na qual a gente faz parte, nós somos coordenadoras desse coletivo. Então, minha vizinha também de bairro, né? Então a gente toma café uma na casa da outra. Agradecer o Edinho, meu amigo, que fez teatro comigo na adolescência. Nossa, muito legal. Assim, a gente tem histórias, tem né, de amizade dentro do teatro, né? Então, assim, eu estou muito feliz. O Marcos, como diz o Marcos, já estamos chegando já, acho que a gente vai chegar até na nossa 23ª live, Marcos, porque a gente, eu e o Marcos, a gente já está fazendo live assim, um com o outro já tem um tempo. Então, obrigada mesmo. Soninha, minha amiga querida, conheci Soninha numa reunião, né, do partido de candidatos, e quando eu vi aquela mulher negra com as e com um turbante, eu achei tão bonito aqui, entrei em contato com o Tadeu, eu falei, Tadeu, eu quero conhecer essa mulher, gente, eu quero saber quem é essa mulher. Então, eu estou muito feliz da Soninha ser minha amiga, né, de fazer parte do meu ciclo de amizade, de todos vocês fazerem parte do meu ciclo de amizade. Eu só tenho a agradecer, assim, eu estou muito, muito feliz mesmo com essa live, assim, e estou muito emocionada com essa live, que foi um aprendizado para mim, assim, aprendi muitas coisas, e sempre a gente aprende, né? Isso que é bom, isso que é importante. Então, vou finalizar aqui, né, a nossa live de hoje, se a participação de pessoas, né, que estavam aí assistindo, que mandaram mensagens maravilhosas, que mandaram perguntas também. Então, obrigada a todas e a todos que assistiram a nossa live. A live vai estar lá salva dentro da página do Ação Plural, então compartilhem, mandem para as pessoas, que é uma temática importante, é uma coisa que tem que ser passada para o outro mesmo, né? Conhecimento a gente não guarda, a gente passa. Então, compartilhe essa live com as pessoas. Como disse o Tadeu, curta a página também do Ação Plural, curta a página também do Coletivo Minira, né? Que lá também tem coisas super bacanas também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se cuidem, né, gente? Se cuidem, porque a vacina está chegando, né? Mas mesmo assim a gente precisa se cuidar. A gente precisa cuidar da gente para cuidar dos nossos. Então, máscara, álcool em gel sempre, né? E se Deus quiser, a vacina está chegando até nós. Então, obrigada às convidadas, os convidados. Sintam-se
beijados, sintam-se abraçados. Gratidão, gratidão às pessoas aí que estavam assistindo. E muitos beijos e muitos abraços. Boa noite a todas e a todos. Tchau, tchau.